Meu irmão, minha irmã, celebramos hoje o martírio de São João Batista. Nós devemos entregar nossa vida com coragem para honrar a Deus, pela fidelidade ao Evangelho. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, 17 a 29. Marcos, capítulo 6, 17 a 29. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. O próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo num cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, não conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim, de boa mente ouvia. Chegou, porém, um dia favorável, em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo que pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu o seu desejo: quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa dos convivas, não o quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decretou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e deu à moça, e essa entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Palavra da salvação. O pecado gera isso. O pecado gera morte. O pecado nos tira da presença de Deus. O pecado nos leva a ofender a Deus e a ofender o nosso próximo. O martírio de João Batista é a certeza de um pecado. Pecado de adultério. Todo adultério fere antes o coração de Deus. Está traindo o próprio Deus, a família, está negando o amor conjugal, está negando a aliança sagrada. João Batista é um profeta do Senhor, corajoso, determinado. Ele denuncia o pecado de Herodes. Ele diz a verdade a Herodes. E aquela que está com Herodes odeia João Batista. Olha o que ela fez para tirar João Batista da vida deles, para que ele não pudesse denunciar o pecado de adultério. A própria filha é entregue ao rei pelo capricho de uma mãe. Cortam a cabeça de João Batista, mas ele derrama o seu sangue para fecundar a terra dos mártires de Jesus, a terra de quem tem um temor de Deus no coração. Meu irmão, minha irmã, nós vemos hoje no mundo marcado pela infidelidade conjugal, mas essa infidelidade conjugal, ela nasce antes da infidelidade a Deus. Quando o próprio casal se afasta da presença de Deus, quando a família deixa de rezar, quando o homem e a mulher não querem mais a palavra de Deus dentro do coração. Quando nós cometemos o pecado, nós estamos trazendo a morte para dentro da nossa própria casa. Nós estamos ferindo o coração da nossa família. Que hoje nós possamos repensar essa missão especial como esposo e esposa, como família, uma aliança conjugal celebrada em Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, a nossa missão de profetas do Senhor. Nós devemos o tempo todo anunciar a verdade, anunciar Jesus, declarar aquilo que é aliança sagrada. Não ter medo de dizer aos reis, aos poderosos deste mundo: o que você faz é contra a vontade de Deus, o que você faz é adultério, o que você faz é morte. Ainda que tirem fisicamente a nossa vida, como aconteceu com João Batista, nós vamos derramar o nosso sangue em louvor a Deus pela conversão da humanidade,
pela fidelidade ao Evangelho. Você está percebendo, meu irmão, minha irmã, que desde o princípio, aquilo que o adultério produz é a morte. A morte física, a morte espiritual, uma família que cai por terra definitivamente. É Jesus que está convocando a mim e a você para sermos aqueles que denunciam o pecado, aqueles que anunciam aliança de verdade, uma aliança sagrada, aliança conjugal, amor de Deus fecundando o coração de uma família. Herodes está entre nós. Herodes continua matando, tirando a vida dos justos, dos inocentes, porque o pecado tira a visão de Herodes, conquista o coração de Herodes. Não sejamos assim, entregues ao pecado, à vaidade, à mentira. Homens e mulheres que tenham temor de Deus no coração. O mártir João Batista é certeza de que Deus está nos gritando para voltar para Ele. É Deus gritando pela nossa vida, Deus gritando pela conversão da humanidade, para que o pecado não possa destruir a família. A família de Deus, a família é projeto de Deus. Não sejamos infiéis, mas que a fidelidade cresça entre nós, se fortaleça na fé, no conhecimento de Jesus Cristo. E nós, amigos de Jesus, vamos dizer não ao pecado, vamos declarar guerra ao pecado, vamos dizer sempre a verdade, ainda que essa verdade custe a nossa própria vida, mas a nossa vida é de Deus, e com Ele vamos ser mais que vencedores. Não como Herodes, mas como João Batista. Sim, como João Batista, corajosos, determinados pelo Evangelho, e derramar a nossa vida para que a vida de Deus transborde nas nossas famílias. Em tudo, sejamos corajosos, hein? Firmes, nada de omissão, nada de medo, coragem, Deus está conosco. Podem cortar o nosso pescoço, mas a nossa vida é de Deus. Nós somos de Deus e vamos lutar que a família permaneça sempre longe do pecado, mas da fidelidade, na graça do Evangelho.